Salmo, capítulo 15, 1 e 2. Diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Deus, na sua presença queremos, em nome de Jesus, ouvir a sua palavra. Fale aos nossos corações. Aqui eu quero render a minha vida em tuas mãos e reconhecer que tudo que eu venha falar, Deus, seja o Senhor falando. Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações para a honra e glória do seu nome. Amém. Podeis se assentar? Eu dei o título dessa mensagem de um coração íntegro e sincero. Queria tentar falar um pouquinho a respeito disso. Eu fico observando alguns irmãos, né, com tanta facilidade, né, de pregar, de dar estudo, né. O irmão César vem aqui na terça-feira e fala com tanta facilidade, né. Puxa, como é interessante esse irmão que consegue, né. E o irmão também vem aqui e prega. Eu acho isso fantástico. Eu já fico, meu Deus do céu. Eu acho que todos os dias eu penso em ligar para o Marcos e falar, não, chama outro. E os irmãos têm tanta facilidade, né? Eu confesso que para mim é uma luta muito grande. E eu queria tentar expressar um pouquinho sobre um coração íntegro e sincero. Né? Eu vejo muitas vezes a gente lê algumas palavras, né? Nesse sentido, algumas palavras difíceis ou que a gente não conhece. Tipo integridade, né? A gente ouve bastante, mas tem tantas outras, né? E há aquelas pessoas que gostam de orar e de fazer suas orações com palavras bonitas para enfeitar e acaba falando coisas sem saber do seu significado, né? Senhor, repreende toda a integridade do meu coração. O cara não sabe nem o que está falando. Ou afasta de nós, Senhor, todo ósculo, né? E assim as pessoas gostam de enfeitar. Senhor, gera em nós um coração vitupério, né? O que é isso? Eu não faço nem ideia. Eu li algumas coisas a respeito disso também, mas... E a palavra integridade é uma palavra muito, né, expressada na Bíblia. E eu queria ler com vocês alguns outros, né, versículos, igual a gente leu agora. Salmo, no versículo 15, versículo 2, diz: O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Também queria que vocês abrissem Jó 2, versículo 3, diz assim... Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Também Provérbios, capítulo 10, Provérbios 10, versículo 9, diz assim... Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Mas o que significa, né, integridade? O que os irmãos, né, eu queria que uns 2 ou 3 tentassem falar o que é integridade. Quem pode tentar falar o que é integridade? Eu vou levar o microfone aí. O que seria integridade, Marcos? Wesley, o que é integridade? Quem quer falar? Integridade. Então, o que significa integridade? É retidão, irrepreensível, reto. Né? Por exemplo, Gênesis 6, 9. Abra lá em Gênesis 6, 9. Vamos ler bastante versículos hoje. Vai ser bem prático. Gênesis 6, 9. Diz assim:
Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Uma pessoa que vive dentro do padrão justo, né, como Noé de Deus. Então, uma pessoa que vive dentro de um padrão, ele se destaca, né, uma pessoa íntegra, é uma pessoa que no meio de uma sociedade ele consegue se destacar. Também tem Jó. Volta aí em Jó, já lemos, mas Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, aqui no caso, uma pessoa que coloca confiança, sua total confiança em Deus. Mas eu queria chamar um pouco mais a atenção no sentido do dicionário, né? Do dicionário que a gente tem na nossa casa. A palavra íntegro no dicionário quer dizer inteiro, né? Aquilo que o Marquinhos falou, inteiro, completo. Então, refletindo um pouco sobre integridade, para mim é ter um coração inteiro para Deus. Naquilo que eu entendi, né, buscando a palavra, ter um coração íntegro é ter um coração inteiro para Deus. Nada e nem ninguém pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Mas aí é que está. Nós temos medo de ter o coração inteiro para Deus. Tem ou não tem? Eu tenho. Eu tenho muito esses temores de ter o coração totalmente dele, porque eu sei que há consequências, né, de se ter o coração assim. Porque para nós é mais seguro dividir o nosso coração. É mais seguro dividir o nosso coração. Eu vou mostrar aqui o meu primeiro slide. Muitas vezes a gente gosta de dividir o nosso coração, e aqui eu coloquei, eu sei que os irmãos todos estão enxergando, né? Mas aqui está os quadradinhos, eu coloquei Deus no centro, depois eu coloquei família, depois eu coloquei trabalho, depois eu coloquei igreja, lazer e etc. e outros. Então a gente gosta de ter o nosso coração dividido. A gente gosta de ter a nossa vida muito organizadinha, até mesmo no nosso coração. E nessa divisão humana que parece ser bonita, né? Coloquei Deus no centro, né? Logo ali família, trabalho, igreja. A gente aprendeu, né, Marcos? Muito isso, né? Aquela escala, né? E essa escala a gente aprende, a gente coloca no nosso coração ali, ela está perfeita. É algo assim fantástico, bonito de se ver, né? E dessa forma que mostrei, nos sentimos mais confiantes. Por quê? Porque qual é o problema disso? Qual é aí o ponto que não está muito certo aqui? Abra aí em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17. Qual que é o problema desse desenho, né? No versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, qual que é o problema desse desenho bonitinho, onde Deus está no centro, né? As coisas estão aparentemente todas colocadas em sua ordem? O problema é que a nossa confiança está em nós mesmos. Porque eu separei os departamentos da minha vida, eu arrumei o meu coração conforme eu queria. E de uma forma muito religiosa, né, eu vou acreditando e ouvindo até pregações nesse sentido, onde tudo está perfeito. Né? Deus está no centro do meu coração, ali depois a minha família, e nessa escala eu acredito que as coisas estão tudo certo. Mas segundo Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo. E não é nem com a confiança ao próximo, que muitas vezes eu também deposito, mas é a confiança em si mesmo, e faz de si mesmo o seu braço forte. Muitas vezes, queridos, nós pensamos que é Deus que está no controle realmente de nossas vidas, mas a gente vai adaptando as coisas para que o nosso coração seja dominado e controlado por mim mesmo. Em 2 Crônicas, volta aí, por favor, 2 Crônicas. Como podemos afirmar que confiamos em Deus se o nosso coração não é íntegro, né? Não é totalmente dele? 2 Crônicas 25, 1 e 2. Diz assim:
Todos acharam? Segundo Crônicas 25, 1 e 2. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Joadã, de Jerusalém. Versículo 2, queridos, aqui que eu quero. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Ele não fez com todo o seu coração, com a totalidade do seu coração, ele não fez de coração inteiro, apesar que ele até quis obedecer a Deus, ele até quis obedecer a Deus, mas não fez com o coração inteiro, né? Depois os irmãos podem ler, e esse rei começou a reinar, e no começo ali ele até obedecia, mas como não era de coração inteiro, logo ele se perdeu, até o ponto de chegar um profeta e falar com ele, olha, não é por aí. E ele fala assim, quem é você para vir falar? Eu te coloquei como conselheiro do rei, por um acaso? Baixa a bola aí, profeta. Se os irmãos quiserem ler, é curtinha a história. E depois ele é derrotado. Porque ele não fez com todo o seu coração. Ele até tentou, né, de forma exterior, fazer parecer, não, eu temo a Deus, eu confio em Deus, eu quero obedecer a Deus. Mas Deus conhecia o seu coração e o coração dele não estava inteiro. Então ele obedecia às regras, mas o seu coração estava dividido. Queridos, nós precisamos buscar um coração íntegro, um coração inteiro diante de Deus. Aproveitando que você está com a sua Bíblia aí em Crônicas, volta aí no capítulo 16, no versículo 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu até ia falar para o João, ver se depois dava para a gente cantar, essa canção, né, tão linda. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nosso desejo diário deve ser buscar a Deus com todo o coração. Nosso coração, mesmo quando eu busco a Deus, né, de verdade, com todo o coração, eu consigo aí sim buscar a Deus de todo o coração com a minha família. Aí sim eu também consigo buscar a Deus de todo o meu coração no meu trabalho. Eu consigo buscar a Deus de todo o meu coração na igreja, até mesmo no lazer, e etc. Não é errado você ter a família, não é errado você ter o trabalho, não é errado você participar da igreja, não é errado. Mas o problema é quando a gente divide as coisas e coloca elas no que pensamos ser o seu devido lugar. Mas nós precisamos buscar a Deus de todo o coração, e todas essas coisas, buscando a Deus em primeiro lugar, elas podem ser bênção na nossa vida. Precisamos deixar, queridos, que Ele governe, que Ele seja o Senhor. Precisamos deixar que Ele seja o dono da nossa vida, o dono do nosso coração. Precisamos renunciar a áreas do nosso coração que não é dele. Igual eu falei no começo, muitas vezes a gente, eu mesmo falo, né, eu tenho muitas vezes medo, né, de se lançar totalmente nos braços de Deus, como eu falei no culto de jovens, depender totalmente de Deus, porque isso muitas vezes vai gerar renúncia. Vai fazer com que a gente renuncie coisas que a gente está apegada. A gente, né, testemunhei aqui no culto de jovens a experiência que eu e a Aline viveu e o Gustavo, a gente viveu quando foi para a escola. Renunciamos tudo aquilo que a gente estava agarrado. E a princípio parecia que a gente pulou num buraco sem fim. Que loucura! E depois experimentamos coisas extraordinárias em Deus. Experimentamos o mover de Deus, o suprir de Deus. Experimentamos coisas que só quem esteve aqui no culto, né, que pôde ouvir tantas coisas, né, Marcelo, que a gente falou aqui. E eu fico pensando, o irmão Marcelo, né, perdoe usar o seu nome, mas eu fico pensando, cara, o irmão Marcelo deve estar vivendo grandes coisas mesmo, né? Porque você está no culto assim, e aí você dá aquela olhada, o irmão está quebrantado.
mas é porque eu acredito que as coisas que ele tem vivido também não tem onde se agarrar. E é isso, é essa questão, é quando a gente vive o coração completamente para Ele, onde nada mais importa, onde as circunstâncias não têm onde o homem poder fazer alguma coisa, aonde a confiança do irmão não está mais nele, ou naquilo que o dinheiro pode fazer, ou naquilo que ele pode fazer e correr atrás, entra no carro e vai ali, busca e traz a solução. Não, pode deixar que eu resolva, eu corro ali, vou no amigo, peço uma ajudinha de um colega e resolvo o problema. Não tem isso. Mas quando a gente está com o coração totalmente dele, aí sim a gente pode experimentar coisas extraordinárias de Deus. Mas nós precisamos entregar todas as áreas da nossa vida para Deus. E muitas vezes nós precisamos renunciar várias coisas de nossa vida, que a gente está apegado, que a gente gosta. Buscar a Deus, queridos, eu falei no começo que a gente ia falar sobre integridade e sinceridade. Precisamos buscar a Deus com sinceridade. Aí eu faço novamente a pergunta, o que é sinceridade? Quem se arrisca a falar? Sincera. Muito bem, irmão. Sincera. O que seria sinceridade? Ou o que seria uma pessoa sincera? Seria uma pessoa sincera. Na cultura romana, usava-se a cera para disfarçar as imperfeições nas esculturas que eles fabricavam. Também no manuseio de lapidação de pedras preciosas, as pedras com defeitos ou minúsculos buracos era usado cera para disfarçar. Eu tenho uma mesa de madeira lá em casa, ela é muito bonita. Mas você passa a mão, você vê a imperfeição. Aí você vem e encera. Ou seja, você vem e disfarça. Faz uma maquiagem, exatamente. Então, usava-se cera, para disfarçar essas pedras. Pedras com defeito, elas eram vendidas mais barata. E pedras sem cera, ela era muito valiosa. Pedra sem cera era uma pedra boa, uma pedra rara. Queridos, nós devemos ser pessoas sinceras também. Quantas vezes eu venho para o culto e o meu pensamento está lá longe? Quantas vezes eu venho para o culto e eu não sei nem o que está acontecendo? O irmão Marcelo aqui também, ele expressou o desejo do coração de ver a igreja no mover de Deus. E por que muitas vezes isso não acontece? Porque o nosso clamor a Deus, muitas vezes a nossa oração, a nossa forma de se chegar a Deus, ela é uma forma totalmente com cera. É uma forma totalmente encerada, totalmente maquiada. Ela não é verdadeira. Então, queridos, uma pedra com cera, uma pedra com defeito, ela tem que ser encerada para ser disfarçada. Mas uma pedra ou uma escultura sem cera é algo perfeito, é algo valioso, é algo puro. Então, no dicionário, sincera quer dizer sem intenção de disfarçar. Queridos, que nós possamos buscar a Deus de forma sincera, sem esse disfarce, sem essa roupa de crente, que quantas vezes eu visto no domingo lá em casa e venho para a igreja. E aí depois a gente questiona a Deus por que tudo está difícil no sentido espiritual mesmo. Porque eu estou cheio de cera. Eu estou com aquela roupinha de crente, com aquela maquiagem de crente. E aí os irmãos acham que eu sou crente. Mas se a gente viver de uma forma sincera, sem cera, será que realmente a gente tem buscado a Deus? Será que realmente eu tenho pedido a Deus um coração íntegro, um coração inteiro? Será que realmente eu tenho buscado a Deus de forma sincera para falar dos meus pecados? Ou será que eu tenho sido
sincero para com Deus, para pedir a Ele a transformação, ou que tire as coisas que têm me atrapalhado? Será que eu tenho essa coragem de ser sincero mesmo para Deus? Uma pessoa que não está se disfarçando, né, como diz no dicionário, sem intenção de disfarçar. Abra novamente em Jeremias capítulo 17, 10, diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E no versículo 9 diz assim: Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí o 10, eu, Senhor, esquadrinho o coração. Aqui no slide 2 está o coração. Isso aqui é um esquadrinhamento, seria essa a palavra? Aqui está esquadrinhado, né? Aqui a gente pode ver todos os lugares do coração, vamos dizer assim. A gente consegue ver todos os cantinhos do nosso coração. Então que nós possamos pedir a Deus para que Ele esquadrinhe o nosso coração. Quem tem coragem de pedir a Deus para esquadrinhar o nosso coração? Quem pode ter a sinceridade de pedir isso a Deus? Vamos abrir em Salmo 139, versículo 1 ao 4, e depois 23 e 24, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, se a gente for ser sincero e pedir a Deus com sinceridade que esquadrinhe o nosso coração, eu acredito que o nosso coração vai estar pior do que esse que está errado. Eu olhando para a minha vida, e se eu for ser sincero com Deus, eu percebo que nem isso está no meu coração verdadeiramente. Nem essa divisão humana ainda está no meu coração. Talvez aqui Deus seria lá no canto, o lazer e o trabalho em primeiro lugar, o lazer em primeiríssimo lugar. E tantas outras coisas estariam em primeiro lugar. Que possamos ter a confiança, queridos, de pedir a Deus para esquadrinhar verdadeiramente nosso coração. Pedir a Ele para que nos mostre todos os lugares aonde eu não quero que Ele vá. Quantos lugares no nosso coração, aqueles quadradinhos bem pequenininhos, e a gente pensando só ali no centro, talvez, pensando que ali já está tudo bem. Mas quantos lugares nós não queremos que Deus nem vá lá? Quantas coisas em nossas vidas a gente está gostando? Quantas práticas em nossas vidas a gente gosta de continuar praticando? E a gente não tem nem coragem de ser sincero para Deus, para pedir a Ele que esquadrinhe o nosso coração, para ter um coração inteiro para Ele. Que nós possamos ser sinceros, queridos, para que quando nós nos aproximarmos dEle, verdadeiramente a gente venha pedir a Ele que esquadrinhe os nossos corações, para que aí sim, né, até o Gustavo me ajudou com a letra que dá de 10-0, meu terceiro slide, né? Se eu verdadeiramente pedir a Deus para esquadrinhar o meu coração, e eu for sincero com Deus, pedir a Deus, Deus, sonda meu coração, porque o Senhor conhece cada cantinho do meu coração, esquadrinha, Senhor, cada pensamento, cada atitude minha que não te agrade, e pedir aqui como no Salmo, e tira, Senhor. Tira isso, Deus, que não te agrade, mesmo que eu não goste, mesmo que eu estou apegado.
E eu colocar Deus em todos os quadradinhos. Isso aqui é um coração íntegro. Esse aqui é um coração íntegro, é um coração inteiro. Onde Deus governa todos os lugares, não somente aqueles que eu acho que Ele deve governar, mas todos os lugares, queridos. Possamos verdadeiramente buscar a Deus, e a nossa satisfação vai ser naquilo que o Marcos falou, né? Mais vale um dia na presença do Senhor. Isso vai ser prazeroso. A nossa caminhada com Deus, ela se torna prazerosa, em meio à luta, em meio à dificuldade. Mas só quando a gente tiver um coração íntegro, um coração inteiro. Só quando a gente tiver a sinceridade de pedir a Deus para esquadrinhar o nosso coração. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar.